Bom, a gente traz um informativo super bacana para vocês de casa, para a gente falar um pouquinho dos insumos. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente da Sincomac Tintas, o seu José Alves, para falar um pouco desses insumos que a gente estava até batendo um papo aqui, né, seu José, que subiu. E como é que tá, né? A gente quer estar sempre falando um pouco do mercado imobiliário, todo mundo que está construindo, a gente passando as informações, e como o comportamento é muito dinâmico, a gente precisa entender o que está acontecendo com os insumos. Seja muito bem-vindo, viu, seu José? Bom, obrigado. Thalita, o que está acontecendo é o seguinte, com essa pandemia que fechou quase todo o comércio, nós conseguimos um tento admirável, foi conseguir que abríssemos as lojas de materiais de construção como essencial. Daí, as vendas com o dinheiro que era liberado pelo governo e que correu, né, se espalhou pela sociedade, esse dinheiro foi utilizado para construção civil também, principalmente porque o pessoal ficou em casa e descobriu que tinha uma reforma, tinha uma pintura, tinha isso, tinha aquilo. Que precisava. Nesse ínterim, o material começou a faltar. Os insumos básicos, que seriam necessários para fabricar o material, deixou de existir. E aí a coisa pegou. Hoje a gente está devido a essa situação, a gente está com os insumos muito altos, né? Os preços estão elevados. A inflação está aí, estamos chegando a 10%. 10% nesses 12 meses é um absurdo, é um absurdo. Então isso maltrata muito a sociedade, isso maltrata muito a pobreza. Estamos com quase 14 milhões de desempregados. E essa coisa aí é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para a ação civil, é muito ruim para o presidente da República, é muito ruim para todos. Para todos. É até importante a gente tá falando aqui, né, porque o sindicato, que o seu José Alves é presidente, é dos insumos, material de construção, mas ele também é empresário do mercado imobiliário, ele tem uma construtora, então você consegue ter um olhar, eu fico imaginando, você como construtor e também vem dos insumos, é uma loucura, né? Como é que faz para administrar isso? É uma loucura, e inclusive aumenta o preço da unidade fabricada, da unidade construída, porque se falta material, ele cresce o preço, é a lei da procura e da oferta. Essa lei funciona tranquilamente em qualquer parte do mundo. E se falta material, o preço do que existe no mercado cresce. E esse crescimento provoca inflação. Inflação. E me diz uma coisa, seu José, você acha que aqui em Sergipe, como é que a gente está nesse sentido? Nesse sentido em Sergipe? Sergipe. Como é que a gente está conseguindo, você como construtora, administrar isso? Né, esses insumos, os seus colegas que você consegue ver, outras construtoras, está conseguindo construir, está conseguindo entregar? Eu não só vendo o material, como também construo. Eu tenho uma firma de materiais de construção. Essa firma, com a pandemia e com o que eu consegui, graças a Deus, com o governo do estado, para que fosse tornado essencial esse tipo de serviço, esse tipo de vendas, então, triplicamos nossas vendas. Chegamos a triplicar as vendas. Então, como eu aconteceu com Pisolá, aconteceu com Ferreira Costa, com outros. E aí foi aquele chamamento de material para se atender ao público, e aí começou a faltar. Começou a faltar, é verdade. Daí, inflação. A gente percebe, né? A gente vem acompanhando, como a gente sempre fala, né? O mercado imobiliário são 94 segmentos. Então, para o Brasil estar bem, o mercado imobiliário tem que estar bem, porque fomenta muita cadeia. São 94 a cadeia da construção civil é imensa, ela movimenta o país. Movimenta o país. Então, se o Brasil, se a construção civil cai, o Brasil também vai mal, e a gente fica muito preocupado quando a gente sabe de algumas coisas, de informações no mercado imobiliário, a gente realmente fica apreensivo, né? Basta ver como ficou a nação mais rica do mundo, os Estados Unidos, em 2008, quando aconteceu aquela quebra da economia, foi principalmente pelo setor imobiliário, entendeu? Começou a emprestar dinheiro demais e quando foi para o pessoal começar a pagar, começou a faltar dinheiro para o pagamento. E aí os bancos sentiram a perda
o baque foi grande no mundo inteiro, porque os Estados Unidos uma grande é a potência. locomotiva do mundo, né? Sim, sim, sim. E, seu José, e me diz uma outra coisa, qual é o trabalho, né, para quem está nos assistindo, entender um pouco desse sindicato, porque eu me lembro que era uma associação, e hoje não tem mais associação, é esse sindicato, Sincomac Tinta. Qual que é o trabalho de vocês para poder estar fomentando realmente essa cadeia? O nosso trabalho é alinhar o nosso grupo, entendeu? E tentar vencer essas dificuldades. Nós temos um grupo de associados. Quantos? Hoje nós temos em torno de 50 associados bons. E esses associados é que nos fazem gerenciar tudo isso aí, entendeu? Forçar alguma coisa com o governo, pleitear junto aos órgãos aquilo que nós pretendemos fazer. Sim. Até para essa cadeia continuar, a gente fala, né, material de construção para ter, né? A gente precisa dos insumos para as construtoras e incorporadoras estarem construindo, né? E aí tem o trabalho do pedreiro, do pintor também que está junto. Então por isso que eu falo, são muita gente. Tem um arquiteto, tem um engenheiro, é muita gente envolvida. A mão de obra que serve ao setor imobiliário é imensa. É imensa. Tem o corretor que vai estar depois te vendendo. Além de ter o engenheiro, ter o arquiteto, ter o desenhista, tem também os operários. Esse é que dão a grande movimentação no setor imobiliário e de emprego, porque hoje o desemprego está imenso, está grande demais. Bom, como a gente está sempre aqui no Mora Sergipe informando você, a sociedade, de tudo que acontece, claro, no nosso estado, a gente mostra os empreendimentos, a gente mostra o que está acontecendo de construção, de lotes, apartamentos. A gente mostra também os apartamentos adjudicados, que os corretores vão estar liberados para poder estar vendendo, mas a gente também informa tanto as notícias boas quanto as ruins que a gente estava falando agora, né, seu José? Infelizmente. Essa notícia da Caixa é triste. É um baque para a gente. É um baque, principalmente para o setor da construção civil, no seu total. Sim. Porque afeta toda a economia. A construção civil, ela movimenta com uma gama de empregados, de funcionários que não está no gibi, entendeu? Então... É muita gente, são muitas famílias, é muita gente, é muita gente empregada nesse setor da construção civil. E assim, a gente estava batendo um papo, a gente estava aqui conversando, porque é uma notícia muito triste quando a gente sabe que a Caixa deixa de financiar, né, a obra para as construtoras e também deixou de financiar. Para você que queria fazer uma reforma, a gente estava sempre falando aqui no Mora Sergipe, olha, você é uma oportunidade, que quer fazer uma reforma, você consegue pegar empréstimo na Caixa para fazer a reforma. Porém, ela suspendeu e a gente ainda não sabe quando isso vai voltar. É verdade. E ansiosamente aguardamos que ela volte imediatamente, porque o Brasil não vai aguentar mais isso não. O Brasil precisa disso aí e nós precisamos, e a mão de obra que está tremendamente prejudicada com isso vai aumentar muito mais a pobreza ainda. Com certeza. Bom, então assim, a gente torce aqui que isso, a gente tenha que a Caixa, né, informe que isso é uma coisa passageira rápida, que volte brevemente, para a gente poder estar informando você aí de casa, para você que também estava buscando o sonho da casa própria ou reformar. Aguarda um pouco que a gente volta aqui. Mesmo assim, eu tenho sabido que São Paulo e Rio de Janeiro estão tendo já um boom de crescimento nas construções civis. Isso é muito, principalmente o Rio, que tem aquele problema da Odebrecht muito grande. É de uma importância fundamental para o país. Eu acho que o Guedes não está metido nisso, não é possível. Não sei, gente, mas entendeu? Olha, quando eu falo aqui no Mora Sergipe, sabe, José, eu sempre falo assim, claro, a gente tem paixão. Eu amo o mercado imobiliário, você trabalha com o mercado imobiliário, eu também trabalho. A gente tem paixão até por tudo que absorve mesmo a economia quando a gente fala no mercado imobiliário, 94 segmentos. Mas mais do que isso, quando eu falo até para você aí de casa, é importante que você saiba desse assunto, porque ele move a nossa economia. São 94 segmentos. Se o mercado imobiliário vai mal, a nossa economia também vai. E a gente fica feliz quando a gente vê outros estados, outras praças crescendo. Então, eu acho que Sergipe estava já numa crescente, a gente teve essa questão da Caixa com essa suspensão, mas
eu tenho certeza que a gente retorna para dar uma boa notícia. Eu tenho quase certeza que vai ser uma coisa rápida, não vai durar muito não, porque há uma necessidade premente. Com certeza, com certeza. Seu José, foi um bate-papo incrível, adorei conhecer você, muito bom. Obrigada por compartilhar tanta experiência, eu que lhe agradeço, tanto Thalita. conteúdo com o nosso público aqui, porque a gente está sempre fomentando, está sempre falando, e é muito importante a gente pegar a voz de um empresário, de um presidente de um sindicato que está muito envolvido nesse setor. Eu sou um cara apaixonado por esse setor. Ai, entendeu? Que bom. Até por terrenos, e o nosso Frederic sabe muito bem. Eu adoro vender terrenos, eu adoro comprar e vender. Vender. Ah, imagina, é muito bom fazer aquilo que a gente tem um brilho no olhar, a gente consegue ver isso. Pois é. Então a gente volta em breve, viu, seu José? Tá Quero bom, você de volta aqui no Mora Sergipe. Estou à sua disposição, à disposição do seu Mora Sergipe. Obrigada. Tá.